Hoje é um dia em que as pessoas comemoram a paixão de Cristo, a morte. Mas será que as pessoas realmente entendem o que foi a morte de Cristo, o que foi a paixão dele? Porque nós vemos hoje milhões de pessoas, milhões e milhões comemorando, né? E nessa comemoração, será que eles entendem o sacrifício vicário de Jesus Cristo? Será que eles entendem o que foi feito? E pensando sobre isso, resolvi fazer um vídeo para a nossa meditação, porque tem um texto aqui que eu acredito que os milhões de pessoas que estão hoje encenando a morte, né, comemorando a paixão, elas estão incluídas num texto que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 27. E o ser humano, a humanidade, ele continuou o mesmo desde milhares de anos atrás, como hoje. E esse texto aqui, ele é muito atual, porque hoje também uma grande multidão lamenta a morte do nosso Salvador. Mas eles não sabem qual o significado, o que significava isso. E hoje, através desse vídeo, o nosso Salvador, ele quer dar um recado. Ele quer falar a mesma coisa que ele disse para a multidão que lamentavam a morte dele naquela época, que estava seguindo ele. O texto que eu vou ler está em Lucas, capítulo 23, versículo 27, que diz assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. E aí Jesus observou aquela multidão de gente, e ele, como era o próprio Deus, ele olhou também para o futuro. Ele viu hoje, nesse presente momento, milhões de pessoas fazendo o mesmo que aquela grande multidão fazia quando ele estava indo para o Calvário. E aí ele respondeu, ele voltando-se, né, no versículo 28, Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E Jesus está falando a mesma coisa hoje, porque o nosso Salvador, ele só foi crucificado porque ele quis, porque ele estava levando no madeiro, naquela cruz que era a maldição, o meu e o seu pecado. E hoje nós devemos olhar para a cruz. Quem deveria estar naquela cruz era eu e era você. Quem deveria estar pagando o pecado, sofrendo naquela cruz, era eu e era você. Nós devemos pensar muito bem quando nós pecamos, porque toda vez que eu estou pecando, eu estou acrescentando dor, participando daquela dor na cruz, fazendo com que Jesus sofresse. Porque as pessoas, elas não têm noção do que é o pecado. Por isso o próprio Deus providenciou o pagamento do pecado. E as pessoas não sabem que elas têm uma dívida para com Deus, que só através do sangue da cruz é que elas conseguem pagar essa dívida. Aliás, elas não conseguem. Elas conseguem tomar posse daquele pagamento que foi feito por elas. Imagine você, se toda vez que você transgredisse, um ente querido seu, alguém da sua família, sofresse uma agressão por causa do seu pecado. Será que você pecaria?
Por isso que o nosso Deus manda nós amarmos Ele acima de todas as coisas. Ora, se nós, sendo seres humanos, quando vemos um ente querido nosso que pode sofrer uma consequência por causa dos nossos atos, você faria? Eu acredito que um pai, uma mãe não faria aquela coisa, aquele erro. Então a palavra de Deus fala aqui em Hebreus que se nós continuarmos no pecado, Hebreus 10, 26 fala, nós estamos novamente pisando o Filho de Deus. Nós estamos profanando o sangue da aliança. Então por isso que nós devemos tomar muito cuidado mesmo, porque o sangue da aliança, ele foi feito para resgate. Por isso que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus 10, o versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, meu amigo, minha amiga, você nesse momento, você deve pensar que a sua vida hoje não pertence mais a você. Ela foi tomada, se você aceitou. Porque senão a maldição da cruz vai pesar sobre você. A ira de Deus vai vir sobre você. Por isso que a palavra de Deus fala que se eu já conheço a verdade, e continuo no pecado, já não resta mais sacrifício. Mas que tipo de sacrifício vai fazer se você quer continuar no pecado? Mas se você quer largar o pecado e quer abraçar a cruz, você deve chorar os seus pecados. Por isso que o nosso Salvador lamenta e chora, e chorai por vós. Todos nós deveríamos examinarmos a nós mesmos. Por isso que eu desconfio daquelas pessoas que não conseguem derramar uma lágrima pelo seu estado pecaminoso. Você olhar para você mesmo e ver quão miserável você é. Então, a única maneira de nós tirarmos esse peso da condenação é através da cruz do Calvário, o qual milhões de pessoas estão lamentando a morte do nosso Salvador. Então eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.